Tela do canal do YouTube, Bloco do Goiás. A pergunta é simples, meninos. No momento que a gente bate aqui 506 likes, tem que bater hoje aqui 700. Então, torcida esmeraldina, faça a sua parte, faça a boa e deixando o like. Qual que é a pergunta? O Goiás é favoritaço para chegar à final do Campeonato Goiano? Eu pedi à produção que fizesse aqui o levantamento do retrospecto entre Anapolina e Goiás. As campanhas a gente já mostrou aqui no primeiro bloco também, né? São 151 jogos, 87 vitórias do Goiás, 36 empates e 28 vitórias. Vitórias da Anapolina. Ou seja, o Goiás tem, historicamente, uma vantagem gigantesca. Volta a imagem aqui pra gente. E nessa temporada, o Goiás enfrentou a Anapolina no Jonas Duarte e venceu o jogo também, né? Tim, falando sério aqui, coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube. Tem alguma coisa que a Anapolina, Nivaldo, Tim, Matheus Carvalho, amigo ligado, você de casa, né? Tem alguma coisa que o time da Anapolina possa se apegar para tirar o Goiás? Um jogador, uma fragilidade do Goiás? Eu não vejo isso nesse momento, gente. Eu não vejo. Qual que é a fragilidade do Goiás? Qual que é, Nivaldo? Nesse campeonato? Qual que é a fragilidade? O branco do zóio. Tem fragilidade, Tim, do Goiás? Não, tem margem de crescimento, não, né? Mas fragilidade não. É porque quando você analisa a fragilidade, por exemplo, a gente analisa fragilidade, defesa não tem. Defesa laterais, estão bem pra caramba. As laterais são boas demais. Camisa 10 tem o Lucas Lima que não tem nem sequência ainda. Ontem até eu cometi um ato falho, o GG sai pro Lucas Lima, mas o GG nem tá jogando, né? Tem um menino lá que você falou, né? Felipe Machado. O ataque do Goiás, que era... o ataque não tava fazendo gol lá no início, mas aí passou a fazer. O moleque lá, o Lucas Rodrigues. Faz quando os atacantes não fazem. Não tem não. Tem espaço para crescer, considerando que o Lucas Lima, agora que começou a jogar, jogou 20 minutos, né, na última partida. Então, tem não. 12-24, você vê ponto fraco no Goiás para essa semifinal de campeonato goiano, Matheus? Coletivamente, individualmente? Assim, na verdade não é ponto fraco. O Goiás, em alguns jogos da primeira fase, ele não teve muita paciência para equipes que jogavam bem fechadinhas. Teve alguns jogos que o adversário jogou fechado e aí o Goiás encontrou um pouco de dificuldade. Mas um pequeno deslize desses adversários, o Goiás foi lá e fez o gol. Se a gente for parar para analisar o jogo contra o Craque lá na Serrinha, o Craque estava muito bem desenhado, taticamente falando, um time bem fechadinho, mas no primeiro lance em que o Craque tentou avançar um pouquinho mais, o Goiás foi lá e fez o gol de contra-ataque. Aí abriu, né? Aí abriu. Então, assim, é uma situação de um pouco mais de paciência. Certamente a equipe da Anapolina vai jogar fechadinha. E aí tem que ter paciência, não pode entrar no desespero, são 2 jogos para fazer o resultado. O Goiás é muito forte, a Anapolina não tem muita qualidade na situação ofensiva, então não irá levar perigo. O outro ponto também é a situação de que não pode ter relaxamento, né? Aquele gol lá em Catalão mesmo, para mim houve relaxamento, tanto do Luizão quanto do Tadeu. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Goiás, para mim, é o favorito para o título, e eu venho falando isso já há muito tempo, só que eu estou pontuando algumas situações que dá para melhorar, que dá para ter um pouco mais de paciência. O Goiás é um time extremamente letal quando encontra espaço, principalmente quando é pelas laterais. Setor direito, então, nem se fala. Então, eu vejo que o Goiás é muito favorito contra a equipe da Anapolina, mas dentro da sua pergunta, se algo precisa ser melhorado, eu acho que é exatamente neste ponto. 12h26, tem um superchat aqui do FN Goiás, mandou R$2 pra gente. Thiago, leia meu outro superchat. Cadê o outro superchat aqui do rapaz? Sobe lá pra gente, por gentileza, meninos. Sobe lá bem no comecinho do chat mesmo. Achamos aqui, ó. Mandou R$5 pra gente. Desculpa a demora, viu, amigo? Tamo junto aí. A gente promete celeridade e tem que cumprir o que a gente promete, né? Thiago, caso Goiás e Vila Nova passem pra final, a federação podia bancar os 2 jogos no Serra Dourada com 2 torcidas. FN, esquece, sem possibilidade. Por exemplo, o Goiás não abriria mão da vantagem de fazer o último jogo da final em casa. Não abriria jamais, porque o Serra Dourada é um campo neutro, né? É um campo neutro, então duvido muito que isso aconteça. Ano passado a federação pôs no regulamento. Ela colocou no regulamento, esse ano não tem. Se é a final... E torcida única, né? Então, assim, esquece que ninguém vai comprar essa briga aqui não. O Vila tentou contra o Atlético, mas era uma outra realidade, outro momento. Até o Vila Nova, você falando lá com as pessoas, com as fontes que a gente tem no Vila,
a gente percebe que o pessoal ficou um pouco desanimado com essa situação. Então, esquece, sem a menor possibilidade. 2h27, debate das feras, oferecimento Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Primeira mão, Saga, confiança absoluta. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Like Imóveis, o like das feras do esporte é da Like Imóveis. Mude de vida com o lançamento da Like Imóveis. A Camargo, teu distribuidor autorizado Baldan. E SJ Premium. Tá vindo pra Goiânia? Então se hospede no SJ Premium. São 18 anos no coração do setor oeste, na Rua 22, na Praça do Sol. Quartos maravilhosos com uma localização estratégica e um atendimento de primeira para você se sentir em casa. SJ Premium, reservas pelo 62 3235 5600, 62 3235 5600. Tim, qual o tamanho do favoritismo do Goiás, né? Você vê algum tipo de ponto fraco do Goiás que pode ser utilizado pela Anapolina? E a tendência, Tim, eu sei que o pessoal da chata vai ficar chateado comigo, e eu peço perdão, mas a gente está aqui fazendo um debate de ideias, que é um debate dentro de uma lógica, que não é desrespeito com a instituição. A Anapolina merece tudo de bom, é um time querido, um time de uma torcida gigantesca. Para mim, a grande torcida do interior goiano é a da Anapolina, time histórico, time de Ney Ladeira, né, time de grandes nomes, de grandes jogadores. Só que o momento, ele é um momento verdadeiro, gente. Ele expõe as coisas que estão acontecendo no futebol goiano, né? Diante disso, Tim, o Goiás, ele é favoritaço para ser finalista do Goianão 2026, diante da equipe da chata? Para mim, ele é muito favorito para avançar para a final, com todo o respeito que a Anapolina recebe, mas não é nem demérito a Anapolina, não, é pelo que o Goiás vem jogando. Você fala aí, você perguntou para nós, em relação a qual o ponto fraco do Goiás. É difícil apontar, porque é um time equilibrado. Quando você tem um time equilibrado demais como está o Goiás, é difícil você achar um ponto fraco. O Goiás tomou 3 gols na competição agora. Talvez tenha que ter um alerta, porque 2 desses 3 gols foram de falhas individuais. Então, essas falhas individuais em jogos decisivos podem ter um peso. Então tem que tomar cuidado o Goiás em relação a isso, né? Principalmente ali atrás. Tadeu, os 2 zagueiros, os 2 alas, fazer o mais simples possível, como vem fazendo a maioria das vezes, né? Foram 2 gols aí de falhas individuais, por às vezes excesso de confiança, como foi aquele do Luizão lá em Catalão, né? A bola dominada, sozinho, soberano, Tadeu totalmente fora do gol. Ali às vezes é excesso de confiança, e isso não pode ter nessa semifinal, porque jogos decisivos pode ter um custo alto para o Goiás. Em relação ao jogo, eu vejo que a Anapolina, ela nem vai querer explorar isso, né? Porque a gente está falando aqui de pontos fracos, mas qual que vai ser a estratégia da Anapolina? Eu imagino que vai ser uma estratégia mais fechada. Se você pegar o jogo da primeira fase, tinha uma expectativa de um jogo muito difícil para o Goiás lá, porque naquele momento a Anapolina vinha bem. A Anapolina estava crescendo, tinha feito um bom jogo contra o Vila, mesmo perdendo, vinha de outras vitórias interessantes. O Goiás chegou lá, ganhou com facilidade, fez 2-0, poderia ter feito mais, não teve praticamente uma ameaça da Anapolina em relação a fazer gols no Goiás. Então eu vejo que a postura da Anapolina agora vai ser um pouco diferente. Mudou o treinador também, chegou a Alan George lá, que é um treinador que conhece mais do futebol goiano, conhece mais da grandeza do Goiás que o Flávio Tanajura, que é o que estava. Então eu vejo que a Anapolina também evoluiu nessas quartas de finais, fez 2 bons jogos enfrentando a Jataiense, mas é lógico que o Goiás é muito favorito e é difícil você apontar um ponto falho do Goiás, né? Tem um sistema defensivo sólido, um meio campo que marca e sabe jogar, tanto que tem um garoto lá fazendo gols um atrás do outro, Lourenço jogando bem, o ataque voltou a encaixar, né? Como disse muito bem o nosso comandante Nivaldo Carvalho, Jean Carlos já fez uma grande partida, Anselmo Ramon, por mais que é muito criticado, já tem 5 gols, é um artilheiro. Então assim, vai ser muito difícil para a Anapolina. Se ela passar, Thiago, para mim vai ser uma grande surpresa, talvez uma das maiores aí nos últimos anos. 2h31 agora, quero que vocês me ajudem em um exercício. Antes aqui tem um superchat, 27,90 do Luiz Lucas Freire. O Vila Nova jogou a 2ª divisão do Goiano há poucos anos e tem parte da imprensa que coloca o time como grande, pelo amor de Deus. Luiz, o Corinthians... Não é? Regionalmente é gigantesco, hein? Regionalmente é gigantesco. O Corinthians jogou Série B uma vez na história. E ele não deixou de ser grande, nacionalmente. A gente tá falando aqui de um Vila grande regionalmente, ok? Dentro do estado de Goiás, na região centro-oeste. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da América.
o Galo foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2005. Dos gigantes, Permaneceu Thiago, grande. só São Paulo e Flamengo não só os jogaram dois. ainda a Série B. O Santos, do Pelé, do Neymar, de grandes Palmeiras, gerações, né? Atlético Mineiro, Cruzeiro, Todos jogaram Inter, Série B Grêmio, todos e jogaram. não deixaram de ser grandes. Então, assim, não é porque o Vila Nova disputou 2 vezes, inclusive. O Vila joga a divisão de acesso em 2000, porque não entrou em campo, né, na final do Campeonato Goiano de 2000, por conta de arbitragem do Elmo Rezende. O Vila não entrou em campo, foi penalizado com rebaixamento. Joga a divisão de acesso em 2000, sobe no campo, em 2001 é campeão goiano. E agora, mais recentemente, o Vila foi rebaixado também, aí por uma péssima gestão, né? Uma gestão 2014. terrível. Em 2014, o Vila volta em campo também, é campeão da divisão de acesso e com dignidade. E vida que segue, né? Não é porque jogou divisão de acesso que deixou de ser um grande aqui no estado, viu, amigo? Tamo junto aí, um abraço pra você. 12h33, debate das feras, oferecimento SJ Prêmio, Hotel Campeão de Goiânia, reservas pelo 6232-355600, Impercia, quem constrói, confia. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas pra você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E é claro, meus amigos, sempre bom falar da missão da Vesa Aparecida. É você de Citroën. Vem aproveitar as ofertas imbatíveis em Citroën C3, Citroën Aircross e Citroën Basalt. Na Vesa Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do British Shopping. Na Vesa Citroën Aparecida. 12h34. Ô, Nivaldo Carvalho, você se lembra de uma semifinal tão desequilibrada assim, onde um time da capital era tão favorito, como agora o Goiás é diante da Anapolina, recentemente? Talvez aquele Goiânia e Atlético, o Goiânia tira o Goiás e pega o Atlético, e perde os 2 jogos. Mas o Goiânia tinha jogadores... Tinha tirado o Goiás, né? Mas eu falo assim, o time do Goiânia também não era tão bom, né? Tinha o Gustavo 25, tinha o Luan, menino maluquinho, mas enfim, você lembra assim na sua cabeça recentemente de um duelo tão desigual e uma semifinal de campeonato goiano? Não. Você vê que a Anapolina fez 16 pontos, né, nessas fases aí, e o Goiás tem 24. É uma diferença de 8 pontos. Poderia até ser pior, né, porque o Anápolis fez 12. Você tem ideia? O Anápolis fez 12. Menos de 30% de aproveitamento. Mas a diferença técnica é muito grande. A gente respeita muito a Anapolina, o trabalho que foi feito lá, né? A Rubra eliminou a Jataiense e tal, lá em Jataí. Mas nós estamos aqui analisando futebol, nós estamos analisando condições, a gente está analisando a questão técnica. A diferença é grande demais. Para mim, a Anapolina vai ser derrotada nos 2 jogos. O Goiás ganha lá e ganha aqui em Goiânia. Ou seja, o Goiás vai chegar invicto, o Goiás vai chegar com 30 pontos. E com a vaga garantida pro último jogo em casa, né? Na final. Com a liderança mantida. Então, para mim, o Goiás vai chegar aos 30 pontos na final, no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano. Então, não tem, porque nós estamos aqui procurando uma cárie na boca do Goiás. Procurando assim, qual que é a falha que o Goiás tem? Qual que é o ponto fraco? Nós não achamos. Então não tem jeito. Aí entra assim, só o futebol que pode proporcionar um trem desse aí, que seria uma zebra. Aí depois nós vamos analisar se acontecer isso, né? Não, aconteceu porque o Tadeu falhou, porque... Teve salto alto. Teve salto alto, teve um pênalti lá desnecessário que o cara cometeu no último minuto, Goiás perdeu um jogo dessa maneira, choveu demais da conta, o gramado tava horrível. Caiu um raio. Aí sim, você vai analisar desse jeito. Mas como é que você vai analisar futebol desse jeito antes? Não tem como, né? Mas dentro da lógica, a tendência é o Goiás ganhar os 2 jogos da Anapolina, e a Anapolina, independentemente do que acontecer nesses 2 jogos, a gente tem que parabenizar a Rubra, porque ela chegou agora na primeira divisão, né? Foi de muito tempo. Já fez muito mais do que todo mundo projetava. Nossa Senhora! E vocês se lembram, a Anapolina fez o primeiro jogo lá em Anápolis, um horror. Não foi contra o Inhumas? Contra o Inhumas. Um jogo de manhã. Um dos piores jogos do campeonato. Nossa Senhora, foi um jogo horroroso. Um jogo de manhã, um solão daquele, um calorão, que Deus me livre. E ela chegou onde chegou. Ou seja, está entre os 4 melhores do campeonato. Já está aí de parabéns demais por tudo que fez até agora a Rubra.